Olá, alunos, boa tarde, tudo bom? Então, vamos lá. Hoje é nossa aula de matemática e nós vamos falar sobre números fracionários. Quando eu falo em fração, eu estou me referindo aqui à divisão, tá? Então, a divisão, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe agora aqui para vocês uma laranja. Aqui eu tenho uma laranja, tá? E eu fracionei, eu dividi essa laranja em 4 partes iguais, tá? Então, eu tenho um inteiro e esse inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Isso é fração, isso é fracionar, é dividir algo inteiro em outras partes, tá? Vou mostrar aqui para vocês os slides, tá? Para a gente compreender melhor sobre esse assunto, tá? Lembrando que quando eu falo em fração, tá? Números fracionários, eu estou me referindo à divisão, tá? O conjunto dos números, conjuntos numéricos. A gente já conhece bastante os números naturais e os números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E agora nós vamos conhecer um pouco dos números racionais. Os números, eles se dividem nesses conjuntos, vocês vão estudar melhor lá no Ensino Fundamental 2, mas eu já introduzi aqui para vocês terem uma noção que só não existe o conjunto de números naturais. Existem números inteiros negativos, tá? Existem números fracionários, decimais, tá? Existem vários tipos de números e cada número está dentro de um conjunto desse, ok? Conjunto dos números reais. Aqui eu tenho os números naturais, né, que a gente já conhece, os números inteiros, como falei, 1, 2, 3, 1000, e também números negativos, tá? E os racionais, os números racionais, ok? Aí a fração entra aqui nesses números racionais. Por quê? A fração é o número que está entre os números inteiros, ok? Então, entre o número 1 e o número 2, existe números fracionários, existem números racionais. Trouxe essa imagem aqui da maçã, né? Como fiz com a laranja. Então, 4 pedaços aqui dessa maçã é igual a uma maçã inteira, ok? Então, vamos lá. Quais são as partes de uma fração, tá? A fração, ela tem 2 partes. E uma parte se chama numerador e denominador. Numerador é a parte que fica em cima, né? Indica o número de partes que se tomam do inteiro. E o denominador indica o número de partes em que se divide a unidade ou inteiro. Quando eu dividi a laranja, eu dividi a laranja em 4 partes iguais, ok? Agora, se eu chupasse 3 partes dessa laranja e ficasse somente com uma, né? Eu teria tomado, né, três partes desse inteiro, tá? Então, vamos lá. Essa barra aqui, ó, significa que tem uma divisão aqui. Lembrando que eu já falei que fração, quando falamos em fração, nós estamos diretamente falando em divisão, ok? E quais são os tipos de fração? Tá? Existem as frações próprias. Quando uma fração é própria?
quando o numerador, ó, o numerador é a parte de cima, é menor que o denominador, 5. Por exemplo, aqui eu tenho 3 quintos, tá? Então, o numerador, que é 3, é menor que 5, que é o denominador, tá? Quando a fração é imprópria, tá? Quando o numerador é maior que o denominador. Aí nós chamamos que ela é uma fração imprópria, tá? Aqui eu vou dividir, né? 8 por 5 vai dar um número, né? Um número, não dá um número inteiro, ok? Frações aparentes. As frações aparentes, podemos dizer também que elas seriam um tipo de fração imprópria. Por quê? Ou ela vem com numerador e denominador igual, ou o numerador vai ser o quê? Maior que o denominador, ok? E quando essas frações são aparentes? Quando o numerador, que é a parte de cima, é divisível pelo denominador. Vamos lá. 8 dividido por 8 é igual a 1, ó. Deu um número inteiro aqui. 6 dividido por 2 é igual a 3. Deu um número inteiro. 10 dividido por 5 é igual a 2. Deu um número inteiro, tá? Então, vamos lá. Como é que se lê as frações? Eu leio 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10, tá? E aí vocês vão precisar lá nos numerais, tá? Para lembrar como é que se faz essa leitura dos números, tá? Já pesquisem, porque quando a gente for estudar numerais em gramática, vocês já vão estar craques, tá? A partir do número 11, eu falo avos. Por exemplo, aqui, 29, 12 avos. 15, 26 avos, tá? Mas aqui vou ler as frações para vocês. 3 quintos, 1/2, 15, 26 avos, 8 quintos, 13 sextos, 29, 12 avos. Aqui eu tenho inteiro, 8 oitavos, 6 meios, 10 quintos, ok? Existe também as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Quando ela representa a mesma parte do inteiro. Então, vamos lá. Observe aqui que estes retângulos aqui, ó, eles têm o quê? O mesmo tamanho, não tem? Então, digamos que aqui é uma barra de chocolate. Aqui são barras de chocolate e eu dividi essas barras de chocolate, tá? A barra vem do mesmo tamanho, mas em um determinado momento eu fui dividindo de acordo com o número de pessoas que tinha ali para comer comigo, tá? Então, vamos lá. Então, observe que esse retângulo, né? Ele não possui a mesma porção, o mesmo tamanho, só que ele foi dividido em partes diferentes, tá? Aí são frações equivalentes, ok? Então, vamos lá. Quando uma fração é equivalente, quando duas ou mais frações, né, representam a mesma parte do todo. Então, observe aqui, ó, que tem a mesma parte do todo. Aqui eu dividi em 2 pedaços, aqui eu dividi em 4, aqui eu dividi em 8 e aqui eu dividi em 40 pedaços, tá? Agora, quando é que eu sei se uma fração é equivalente a outra, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir o numerador e o denominador, ou multiplicar pelo mesmo número comum, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o exemplo aqui. 4 oitavos. Eu vou multiplicar por 2, tá? Então, eu tenho que multiplicar
pelo mesmo número. Então, vamos lá. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Jamais eu poderia fazer aqui 4 vezes 2 e aqui 8 vezes 4. Não, não daria certo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. 8 e 16. Eu também posso dividir, né? Eu poderia, aqui eu botei o exemplo com 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Mas também poderia ser por 4. Ó, 4 dividido por 4 daria 1. 8 dividido por 4 daria 2, tá? Observe aqui algumas outras frações. 24 por 32 avos. Então, vamos lá. Dividir por 2, que deu 12 16avos. Depois, dividir por 2, que deu 6 oitavos. Também posso dividir por 2, que dá 3 quartos. Aqui, ó, eu não tenho mais como dividir, tá? As atividades sobre esse assunto estão no livro de matemática, nas páginas 56 a 58. Qualquer dúvida, é só me chamar. Beijinhos e até a próxima.